O senhor escreveu um livro chamado Lei e Graça, que até por sinal já está esgotado, né? E nesse livro o senhor fala um pouco sobre a relação entre a lei e a graça hoje, e como é que, a sua concepção, a gente tem que entender a expressão não vivo mais debaixo da lei, mas da graça. A gente não tem mais que seguir a lei do Antigo Testamento em algum sentido? Primeiro, o livro eu espero seja republicado esse ano. Eu tenho procrastinado por conta de refazer algumas partes do livro, né, acrescentar algumas coisas que eu acho interessantes. O livro nasceu de um artigo, eu escrevi um artigo na revista Fides Reformata e eu fiquei impressionado com a reação que o artigo fez. Quantas pessoas escreveram de volta dizendo: eu nunca tinha entendido dessa forma, isso era para mim um motivo de agonia, eu não sabia a relação da lei e da graça e assim por diante. Então, a partir daí eu me senti estimulado a escrever o livro. E é uma exposição simples, a meu ver, da forma como o calvinismo enxerga a relação da lei e da graça. Como nós temos um ambiente no Brasil que é predominantemente dispensacionalista, as pessoas sempre fazem a relação. O Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. E aí eu sempre faço a pergunta: então no Antigo Testamento tinha gente salva? No Antigo Testamento acho que tinha. Começa com um acho a resposta, né? Pois é, Abraão, Moisés, Davi, eles eram crentes ou não eram? Eram. E eles foram salvos? Foram salvos, eram crentes, foram salvos. Foram salvos pelo quê? Pelas obras da lei? As pessoas ficam em dúvida, elas não sabem o que dizer, né? Foram salvos pela lei? Não, mas peraí, pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Então eles foram salvos pela graça. E quando foi isso? Lá no período do Antigo Testamento. Então a graça operava no período do Antigo Testamento. Então não posso fazer essa divisão artificial: Antigo Testamento, lei; Novo Testamento, graça. Então essa é a primeira parte. A segunda parte que é importante entender é que as pessoas dizem: olha, o crente, não é, seguindo alguns textos bíblicos, orientação bíblica descontextualizada, dizem: o crente não está mais debaixo da lei. É verdade, não está mais debaixo da lei cerimonial e o crente não está mais debaixo da maldição da lei. Isso é fato. Mas o crente está debaixo da lei. Mas como, pastor? O crente debaixo da lei? Por exemplo, você pode ter outros deuses além de Deus? Não. Isso é uma lei? É a primeira lei do Antigo Testamento. Você pode tomar o nome de Deus em vão? Não. Isso é lei? É. Então você está debaixo da lei. Você pega os mandamentos, você pode adulterar? Não, isso é lei. Você pode assassinar? Não, isso é lei. E assim por diante. Então, eu estou debaixo da lei. Eu tenho que seguir a lei de Deus. Mas a lei, para o crente, ela não é instrumento de salvação. Então, na ordem bíblica, o crente é salvo primeiro. Depois que ele é salvo, ele é liberto da maldição da lei. Ele tem Cristo que cumpriu integralmente a lei. Tem Cristo que aboliu a necessidade do cumprimento da lei cerimonial, porque ele já cumpriu toda ela em si mesmo. Ele veio cumprir a lei e cumpriu a lei de maneira plena, não é? E agora eu tenho liberdade, pelo poder do Espírito Santo, para viver como salvo uma vida que seja agradável a Deus. Ora, como é que eu sei como é que eu vou agradar a Deus? Eu agrado a Deus quando eu cumpro a vontade dEle. Como é que eu conheço a vontade dEle? Eu conheço a vontade dEle através da palavra dEle. E a palavra dEle é a lei. Então, na verdade, eu não prego um antinomismo e eu não quero pregar nenhum legalismo. Salvação pelas obras. Mas o crente, uma vez salvo, agora ele tem a palavra de Deus, a lei de Deus, a orientação de Deus, que está espalhada por toda a Escritura, que ele precisa viver, se deleitar. Quando você lê alguns textos no Antigo Testamento, você vê que o salmista ele tem prazer na lei de Deus. Ele ama a lei de Deus. Por quê? Porque ele é salvo, porque ele é crente. O incrédulo não ama a lei de Deus porque ela é condenação para ele, mas o crente ama a lei de Deus, ele deseja a lei de Deus, ele aspira à lei de Deus, não é? Então, nesse sentido, é que nós precisamos entender essa relação de lei e graça. No ano que eu lancei o livro, um pregador inglês foi pregar na minha igreja e ele foi falar sobre o tema graça.
E lá para as tantas, falando sobre o tema, ele virou e disse assim: porque tem muita gente que escreveu livros aí com o título Lei e Graça, mas está errado, né? Minha congregação toda lá ouvindo, né, começou a rir logo de cara, né? Está errado. E aí ele disse: porque lei é graça. E de fato, a lei de Deus para o crente, ela é graciosa. Eu tenho deleite, prazer e alegria. Isso não significa que eu não tenho que lutar contra a minha natureza pecaminosa, terrena, que deseja ainda fugir da lei de Deus. Mas o crente, ele tem prazer na lei de Deus, ele ama a lei de Deus. Ele diz, como o salmista no Salmo 119, quanto eu amo a tua lei. Eu acho que respondi todas as questões, não foi? Sim, sim. Tem surgido um novo modelo de olhar para a lei, que tem ganhado algum espaço no países americanos, na Europa, e que tem sido começado a ser pensado no Brasil, que é a New Covenant Theology, que é a teologia da nova aliança ou teologia do novo pacto. Eles dizem que todo cristão morreu para a lei como um todo, que não existe divisão entre lei sacerdotal, civil ou moral, e de que, embora a lei de Cristo, que é uma nova lei, tenha alguns elementos da lei passada, segundo eles, é uma outra lei a ser seguida, tanto que a gente não tem que seguir sequer os 10 mandamentos, mas o princípio moral por detrás dele, como Jesus fez em Mateus 5, segundo eles. Qual é a resposta do senhor que é aliancista a isso? Essa é uma visão, uma abordagem que eu acredito equivocada quanto à visão da lei. Quando Jesus, principalmente no Sermão do Monte, ele fala várias vezes, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Existe um grupo que nega, que diz que Jesus então agora ele está largando a lei ou está fazendo uma nova lei. Isso já é um erro por si só. O que eu acredito a respeito do que Jesus está fazendo ali naquele ponto de Mateus capítulo 5? Ele como filho do Pai e Deus verdadeiro que é, ele agora encarnado na terra, ele é o verdadeiro intérprete da lei. Então o que Jesus faz em Mateus 5? O que Jesus faz em Mateus 5 é arrancar da interpretação que estava cheia de erros, cheia de vícios, feita pelos fariseus, pelos escribas e por todo mundo ali em volta, é arrancar o erro da interpretação para dar a verdadeira interpretação. Então, a tendência do judaísmo naquele período era exatamente interpretar como necessário de cumprimento os aspectos externos da lei. Jesus diz, espera aí, vocês estão brincando de religião. Isso não é verdade. E o que Jesus faz então é dizer, eu vou dar a interpretação verdadeira da lei. E aí então ele vai dizer, olha, alguém que faz dessa maneira já cometeu, já quebrou esse mandamento, não é? Mas ele não faz abolição da lei. Ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir, e ele cumpre. Ora, a lei moral, ela é parte do caráter de Deus. Deus é um ser moral. A lei é uma expressão daquilo que ele é. Então essa lei, mesmo depois de escrita e registrada por Moisés, ela não pode ser abolida. Enquanto a gente observa que o que a gente encontra são desenvolvimentos práticos para a aplicação da lei moral. Então, quando o calvinismo histórico faz essa tríplice divisão da lei, eu entendo que não existe nada da lei civil ou da lei cerimonial que está fora da lei moral. Na verdade, eu tenho a lei moral, dentro da lei moral eu tenho a aplicação da lei civil e tenho a aplicação da lei cerimonial, e essas ainda se entrelaçam. Tem hora que é muito difícil saber o que é lei civil e o que é lei cerimonial, mas toda ela é lei moral. Não existe nenhuma lei que seja de Deus que seja imoral ou que seja amoral. Então toda lei, ela é lei moral, né? Agora, quando eu chego no período neotestamentário, o que acontece? Ora, a função da lei cerimonial se encerra, porque Cristo a cumpre de maneira plena. Isso aí você vai ler tudo a respeito disso no livro de Hebreus, não é?
E fica aquele sentimento talvez um pouco incômodo a respeito da lei civil. Ora, a lei civil, ela perde a sua função estrita quando se encerra, ou quando a nação de Israel, que é aquele Israel original vindo de Abrão e que se desenvolveu depois da entrada da Terra Prometida, quando esse Israel cessa de existir, essa lei também perde a sua função. A nossa grande dificuldade é entender os limites de uma lei e outra. Agora, tanto a lei cerimonial quanto a lei civil de Israel, elas têm um aspecto magisterial. Elas servem para ensinar, ainda que não sejam estritamente feitas para cumprir. Por exemplo, você pega o sistema judiciário do antigo Israel, e você vai procurar lá onde é que são instituídas cadeias, e você vai descobrir que não tem cadeia. Por quê? Porque se você for pensar, a ideia de cadeia, ela não faz sentido, nenhum. O que a gente faz quando encarcera alguma coisa, priva de determinadas liberdades alguém do convívio social, etc. Você paga para aquele indivíduo, não é? Para que ele viva isolado. Você tem que pagar para a família daquele indivíduo sobreviver, porque senão ela também provavelmente vai entrar para uma vida de crimes, de roubo e etc. e tal. Como é que funcionava o sistema naquela época? O indivíduo roubou. Dependendo do que ele roubou, mostra a necessidade que ele tinha, ou mostra o que ele tomou do outro. Por exemplo, se alguém roubasse uma ovelha, a penalidade era restituir X vezes mais. Por quê? Porque a ovelha era um animal mais barato, a ovelha se reproduz mais rápido e assim por diante. Agora, se alguém roubasse um boi, a restituição era mais pesada. Por quê? Porque ter um boi era uma coisa difícil, ninguém tinha boiada. Não é? O indivíduo tinha um boi e ele usava aquele boi como sustento da sua família, era o animal capaz de arar a terra, os outros não conseguiam fazer isso e assim por diante. Então a pena era pior. Ok, então agora você vai restituir 5 vezes mais. Tá bom. Como é que você restitui 5 vezes mais se você já está sem dinheiro para restituir? Você vai se tornar escravo. Interessante que aquela escravidão ela era abençoadora. Por quê? Porque ela permitia o indivíduo pagar a sua dívida com aquele que havia sido defraudado no bem. Então não era um pagamento social só, mas era individual. Aquilo aproximava o indivíduo que havia cometido o crime da pessoa que foi defraudada, que foi roubada. E aí o indivíduo fala, mas se eu ficar aqui trabalhando para o senhor esse tanto de tempo, minha família vai passar fome. Então a lei dizia o quê? Você é responsável pela família do cara também. Percebe como é que funciona essa relação? Ele trazia o indivíduo para perto, trazia a família do indivíduo para perto, fazia o indivíduo que tinha mais posse se tornar responsável por tratar bem aquele que se tornava o seu escravo. O indivíduo trabalhava e não perpetuava aquela situação, ou seja, quando ele terminasse de cumprir a sua pena, não é? Ele agora podia ir livre de fato, e se ele talvez por causa de alguma ou outra situação pensasse que aquele era um trabalho digno, ele podia dizer, não quero ficar escravo, o senhor me aceita aqui na sua casa continuar trabalhando? E o indivíduo permanecia lá com a família trabalhando e assim por diante. Então é assim que funcionava. Era um sistema de restituição e de restauração. Quando é que terminava aquela pena? Quando o valor fosse pago definitivamente, ou no chamado ano do jubileu, o ano da restauração. Óbvio, isso aí tem um sentido de ensino magisterial. Eu não posso pegar e aplicar numa sociedade com 200 milhões de habitantes a lei dessa forma, não é? Mas o que é que eu tenho a aprender com essa lei para não continuar copiando ou fazendo ou mantendo um sistema
absurdo como o nosso sistema prisional, que todo mundo vê que é um poço sem fundo, é um buraco, cria uma escola de crime, uma escola de preguiçoso, de gente que não trabalha e assim por diante.